Então, esse vídeo tem como objetivo fazer uma lista de coisas de tudo que você precisa saber sobre movimento com velocidade constante. Então, vamos começar aqui. O item 1 da nossa lista é o que é movimento. Então, vamos considerar uma partícula aqui se movimentando em uma dimensão somente. Tá? Vou colocar aqui X chapéu. E num instante de tempo T1, essa partícula vai estar aqui na posição x1. Uma partícula possui movimento se a sua posição varia com o tempo. Então, isso significa que no instante T2, se eu for analisar a posição dessa partícula, essa partícula pode estar aqui numa posição qualquer x2, de modo que a posição, se eu calcular a função posição, por exemplo, dessa partícula, ela vai ser diferente de constante, ou seja, se eu marco o tempo e no instante seguinte eu olho aonde está essa posição, aonde está a posição da partícula depois de um determinado tempo, ela não pode estar na mesma posição. Ela pode ir e voltar, isso tudo bem, mas no instante de tempo logo em seguida ela precisa estar numa posição diferente da posição que ela estava anteriormente. Então, x1 não coincide com x2 em intervalos de tempo distintos. Então, houve um movimento dessa partícula, tá certo? Além disso, eu posso ter duas situações de movimento, né? Praticamente, né? Basicamente. Eu posso ter a situação em que eu tenho aqui a minha partícula em x1, essa partícula se movimenta, vai para uma posição x2, depois ela se movimenta de novo, vai para uma posição x3, uniformemente. Ou seja, se eu analiso esse movimento dessa partícula em intervalos de tempos iguais, ou seja, ΔT, ΔT, vou escrever aqui ΔT1, ΔT2, ΔT3. Essa partícula vai se deslocar um ΔX1, ΔX2, que é a diferença, né, da posição final menos a posição inicial. Então, se essa partícula se movimentar de modo que o ΔT1 é igual a ΔT2, igual a ΔT3 e assim por diante, ou seja, em intervalos de tempos iguais ela se deslocar, ter um deslocamento igual, toda vez que o intervalo de tempo é o mesmo, eu tenho o mesmo deslocamento, né, da partícula, isso significa que a partícula está se movimentando com velocidade constante. Portanto, a aceleração é zero nesse caso. Então, se eu marco no meu relógio um intervalo de tempo ΔT1 e vejo que essa partícula se movimentou ΔX1, depois eu marco no meu relógio o mesmo intervalo de tempo marcado anteriormente e vejo que ela percorreu o mesmo deslocamento anterior, então isso significa que essa partícula está se movimentando com velocidade constante e o movimento dela é dito uniforme, tá? Esse é um tipo de movimento, é o tipo de movimento que a gente vai analisar nesse vídeo, mas existem outros tipos de movimento, como por exemplo, eu tenho aqui uma partícula em x1 e essa partícula ela vai mudando a sua posição com o passar do tempo. Então eu tenho aqui uma partícula em várias posições e se eu analiso o movimento dessa partícula em vários intervalos de tempos iguais e vejo que ela percorreu deslocamentos diferentes, então esse movimento não é mais um movimento uniforme, é um movimento que varia com o tempo, de modo que eu tenho intervalos de tempos iguais, meço o movimento da partícula em intervalos de tempos iguais, porém ΔX1 é diferente de ΔX2 e que é diferente de ΔX3 e assim por diante. Então, eu não tenho mais essa situação aqui. Intervalos de tempo iguais me dão deslocamento iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho intervalos de tempo iguais, porém, eu tenho que a partícula está aumentando
o seu deslocamento com o passar do tempo. Então, esse aqui é um caso em que a velocidade não é constante e a aceleração, portanto, é diferente de zero, que é diferente desse caso aqui, onde a gente tem velocidade constante, portanto, a aceleração é nula. Então, poderia ter também outras situações, de um modo que eu tenho aqui a posição da partícula em x1, aí essa partícula ela está diminuindo a sua posição, né? Seu intervalo, em intervalos de tempos iguais, ela está diminuindo o seu deslocamento. Então, esse aqui é um outro tipo de movimento, de modo que a velocidade não é constante e a aceleração, portanto, não é zero. Nesse caso aqui, a gente diz que a partícula está desacelerando, ou seja, ela está indo mais devagar, né, com o passar do tempo, porque aqui ela levou um intervalo de tempo ΔT para percorrer uma distância ΔX, e aqui ela percorreu, no mesmo intervalo de tempo, uma distância menor do que a inicial, né? ΔX2 é menor do que ΔX1, então a sua velocidade está diminuindo, tá? Então, esses dois casos aqui, que são casos de movimento, que eu tenho aceleração diferente de zero, não vão ser estudados nesse vídeo, somente esses casos aqui, onde a gente tem intervalos de tempos iguais e a partícula se desloca de forma uniforme, né? Igualmente espaçada. Bom, o segundo item da nossa lista é que o movimento da partícula pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Então, se eu tenho aqui a seguinte situação, uma partícula se movimentando em uma dimensão, eu vou chamar isso aqui de x-chapéu, por exemplo, e eu tenho aqui a partícula na posição x0, no instante de tempo t0, e com o passar do tempo essa partícula se movimenta e vai para uma posição final no instante de tempo tf. Então, essa partícula percorreu essa trajetória aqui. Ela só pode andar para frente ou para trás, está limitada a andar para frente e para trás nesse caso. E esse caso aqui é o caso de movimento em uma dimensão, certo? Eu poderia escrever aqui, ao invés de x, de forma mais geral, escrever s, porque pode ser unidimensional, mas pode ser x, y ou z, tá? No caso bidimensional, que a gente vai ter é o seguinte: a gente vai ter aqui o nosso sistema de coordenadas, x e y, e a minha partícula pode estar aqui no instante inicial. Então, eu vou colocar aqui que a componente dela no instante inicial, tá aqui t0, vai ser no eixo x, x0, e no eixo y, y0. E no instante final, ela pode estar aqui, por exemplo, nesse instante final, e ela vai ter coordenadas xf no eixo x e yf no eixo y. Eu posso escrever aqui o meu vetor, que nesse caso é bidimensional, a forma mais compacta de eu escrever os componentes é utilizando o vetor. Então, o vetor posição inicial dessa partícula eu posso escrever dessa forma, com a origem no sistema de coordenadas e com a ponta da flecha na posição que a partícula está. Então, de novo, origem no sistema de coordenadas e a ponta da flecha no final, na posição final que a minha partícula está. Então, esse aqui é o vetor posição final e esse daqui é a posição inicial. Esses vetores podem ser escritos dessa forma, né? Onde a gente tem xi, yi e xf é igual a xf, yf. Ou outra forma de escrever isso daqui é escrevendo a soma, né? Xi na direção inversor, que é um vetor unitário de módulo igual a 1. E aqui y inicial, j chapéu. Mesma coisa aqui. X final, y chapéu, mais y final, j chapéu. Tá certo? No caso tridimensional é a mesma coisa que a gente tem para o caso bidimensional, só entra
uma componente a mais, eu vou escrever aqui, z, y e x. Nesse caso aqui, do caso bidimensional, eu não escrevi a minha trajetória, mas a partícula vai poder andar para frente, para trás, para cima e para baixo. Nesse outro caso aqui, eu vou ter a minha partícula inicialmente aqui em T0. Então, ela vai ter componentes em x, y, z. Para eu traçar aqui a componente em x, eu traço uma paralela em relação... Já tá uma paralela ruim isso daqui. Em relação ao eixo y. Então, esse daqui é a posição da minha partícula no eixo y. Para traçar para achar a minha componente em y, eu traço uma paralela ao eixo x. E para achar minha componente z, eu traço uma paralela em relação ao plano xy. Então, esses daqui são as componentes da partícula no momento inicial. E no momento t final aqui, eu tenho de novo a mesma coisa. Vou trocar a cor. A minha partícula com 3 componentes. Então, aqui x final, y final e o meu eixo z final aqui, certo? Então, se eu for escrever o meu vetor de deslocamento, ele tem que ser um vetor tridimensional. Então, esse daqui é o meu vetor posição inicial da partícula. E esse daqui é o meu vetor posição final. Esse vetor pode ser escrito assim, dessa forma, né? Em termos das componentes, em y, em x, em y e em z. Tá? Mesma coisa para o caso vetor posição final. Componentes em x, y e z. Certo? Eu também poderia usar os vetores, versores, na verdade, que é x, y, k, e escrever dessa forma, como eu fiz no caso tridimensional. Mas é só uma extensão do mesmo, certo? Então, o item 3 da minha lista de tudo que a gente precisa saber, no caso de um movimento uniforme, quais informações são necessárias para a descrição do movimento de uma partícula. Então, em uma dimensão, vou colocar aqui um D, os elementos que a gente precisa conhecer para a descrição do movimento é a posição em função do tempo, é a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. No caso de um movimento com velocidade constante, a aceleração é zero e a velocidade é constante e a posição varia em função do tempo. No caso de tridimensional, que a gente vai ter a extensão vetorial dessa situação unidimensional. Então, a gente vai ter aqui 3 componentes, na verdade, da posição, da velocidade e da aceleração, que no caso, com velocidade constante, é nula, tá? O quarto item da minha lista é como são as equações que descrevem o movimento de uma partícula que se movimenta com velocidade constante, que é o que a gente está interessado em saber aqui, né? Então, em uma dimensão, a gente tem que a equação que governa o movimento da partícula em uma dimensão é essa daqui, velocidade. A gente usa a definição de velocidade para o caso de aceleração nula, e isso eu posso escrever essa equação dessa forma aqui. Velocidade vezes o tempo é igual a S final menos S inicial, ou S final, que é a forma que a gente conhece. Vou colocar aqui que isso aqui é uma função de t. S final é igual a S inicial mais V0 delta t. Delta t pode ser pensado como t se a gente fizer o t0 igual a zero, certo? Então, essa equação é válida somente para o caso de velocidade constante, ou seja, a minha velocidade não muda com o tempo. Isso aqui implica, então, se a minha velocidade é constante, a minha aceleração, que é ΔV sobre ΔT, vai ser igual a zero. Tá certo? Então, se minha velocidade é constante,
Então, de novo, isso significa que a minha partícula vai percorrer em intervalos de tempo iguais o mesmo deslocamento, que era aquilo que eu estava falando inicialmente. Isso vai acontecer sempre que eu tiver velocidade constante. No caso de 2 ou 3 dimensões, o que a gente passa a ter é o vetor velocidade, né? Então, meu vetor velocidade vai ser ΔR sobre ΔT. Então, eu posso escrever essa equação como sendo R da mesma forma que eu fiz anteriormente, velocidade vezes ΔT é igual a R final menos R inicial, ou R final, meu vetor posição final, é igual, que é uma função do tempo, vai ser igual ao meu vetor posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá certo? Isso daqui é válido somente para o caso do vetor velocidade igual a constante. O que significa o vetor velocidade ser constante? Significa que o módulo desse vetor, a direção desse vetor e o sentido desse vetor são constantes. Ou seja, não mudam, são sempre os mesmos. E a aceleração constante me leva ao vetor, velocidade constante me leva ao vetor aceleração igual a zero, que significa um vetor igual a zero, significa um vetor nulo, ou seja, aquele vetor em que tem componentes iguais a zero, tá certo? Esse tipo de movimento também é chamado de movimento uniforme, pois a velocidade é uniforme, ou seja, ela é constante durante todo o movimento da partícula. O item 5 da minha lista são os gráficos. Então, como é que são os gráficos de um movimento com velocidade constante? Posso ter várias situações, mas o principal é que em uma dimensão a gente tem aqui a minha função horária do movimento de um caso de uma partícula se movimentando com velocidade constante é dado por x de t, que é uma função de t, mais v ΔT, que eu vou chamar de t, porque eu estou fazendo t0 igual a zero, certo? Então, lá na matemática, se a gente analisar essa equação aqui, essa equação é uma equação dessa estrutura aqui. Y em função de t igual a y0 mais a vezes x. Ou seja, a equação de uma reta de coeficiente angular a e coeficiente linear y0. Se essa equação corresponde a uma equação da reta, os gráficos do movimento uniforme vão ser gráficos correspondentes a gráficos de uma reta. Então, se eu tenho aqui um gráfico posição versus o tempo e posição, então essa daqui é a função de t, x em função de t, que está em metro e aqui em segundo. Um possível gráfico que eu posso ter nesse caso é essa reta aqui, que é x, que representa x igual a 5t. Então, eu vou escrever aqui alguns pontos dessa reta, para a gente analisar de novo o que eu havia dito no início. Essa partícula que se movimenta com essa configuração de equação horária, ela vai se movimentar em intervalos de tempos iguais, ela vai se deslocar, vai ter o mesmo deslocamento em intervalos de tempos iguais, que era aquilo que eu tinha dito anteriormente, ou seja, o movimento é uniforme. Se eu calculo a tangente desse gráfico, de modo que esse aqui é o ângulo θ, eu vou ter ΔX sobre ΔT, por exemplo, pensando nesse triângulozinho aqui. Vou trocar a cor. Pensando... Ups, peguei o vermelho. Se eu pensar nesse triângulozinho aqui, triângulo retângulo, eu vou ter que a tangente desse triângulo retângulo é ΔX sobre ΔT, e, portanto, isso aqui é velocidade. Então, a tangente desse gráfico x por t me dá a velocidade da minha partícula, que nessa configuração aqui corresponde a 5 metros por segundo. Então, eu posso olhar para a equação que governa a minha reta e já analisar pela estrutura, né? Que a estrutura da equação da reta é essa daqui.
posição inicial mais VT. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a velocidade é 5 metros por segundo, tá certo? E quanto que vale x0? X0 é onde a reta corta no eixo x, então, ou seja, quando t é igual a zero, nesse caso aqui eu posso ver dessa equação aqui que x0 é igual a zero. Portanto, é o que representa nesse gráfico aqui, tá certo? Então, outra informação que eu tiro é que essa estrutura de gráfico tem velocidade, carrega uma informação da velocidade que, nesse caso, é positiva. Outra estrutura de gráfico que eu posso vir a ter é esse aqui, por exemplo. Então, de novo, eu tenho instantes de tempo e o meu x de t em metros. E o gráfico que eu posso ter é esse outro gráfico aqui, por exemplo. Então, esse aqui é 2 metros, e eu pego aqui outro ponto dessa reta como sendo 4 metros. Eu vou colocar aqui esse intervalo de tempo como sendo 3. Essa equação aqui, na verdade, ela é governada por essa equação da reta aqui. 2 mais 6t. De modo que se eu calcular a tangente nesse caso, eu vou ter 4 menos 2, cateto oposto, sobre o adjacente, sobre 1/3. Isso aqui me dá 6 metros por segundo, que é a velocidade. Eu poderia extrair essa informação daqui, né? Mais 6 metros por segundo. E quanto vale x0? X0, nesse caso, é onde a reta corta no eixo x, ou seja, quando eu faço zero, o meu x de t, dessa equação aqui eu extraio que o x0 nada mais é do que 2 metros. Ou seja, está aqui essa informação, também está aqui essa informação. Tá certo? Esse é um outro exemplo de gráfico que eu posso ter no movimento com velocidade constante. Um outro estilo de gráfico também é esse aqui, posição por tempo. Então, de novo, aqui a gente viu que era um gráfico com velocidade maior que zero, porque a reta é uma reta crescente, né, nesse caso. E nesse outro aqui, a gente tem um gráfico cortando agora aqui embaixo. Então, de novo, eu tenho que a tangente, antes disso, eu tenho que esse gráfico ele é governado por essa equação de reta aqui, mais 3t. Então, dessa equação aqui, eu já vejo que o meu x0 é igual a menos 1 metro. A minha velocidade, que é igual a minha tangente de θ, ou seja, desse triângulo retângulo aqui, por exemplo, é igual a mais 3 metros por segundo. Então, de novo, velocidade maior que zero, porque são configurações de reta crescente. Vamos mais um estilo de gráfico do movimento constante. Então, eu tenho aqui tempo, tenho aqui posição, e eu posso ter um gráfico desse estilo aqui, onde essa reta é governada por essa equação aqui, 10 menos 8t. Então, nesse caso, eu tenho meu triângulo retângulo é dado por esse triângulo retângulo aqui, por exemplo, e o ângulo está no sentido oposto que a gente vinha analisando, ou seja, se a gente calcular a tangente dessa reta, ela tem que dar menor que zero, porque ela está desse lado oposto ao que a gente vinha analisando e a gente tinha definido como positivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, a posição inicial é 10 metros, que eu posso extrair daqui, e a velocidade é menos 8 metros por segundo. Esse gráfico aqui é metros por segundo. Tá certo? Então, esse é um estilo de gráfico onde eu tenho a velocidade negativa, portanto, a minha reta é decrescente. Então, notem que
diferentes, a estrutura da reta e a tangente também do ângulo muda de sinal, portanto a velocidade muda de sinal, porque a velocidade e a tangente da reta. Beleza? Então, um outro possível gráfico de um movimento com velocidade constante, posição por tempo, pode ser dado por esse aqui, onde essa reta é governada por essa equação aqui, menos 1, menos 10t, de modo que o meu x0 é igual a menos 1 metro e a minha velocidade é menos 10 metros por segundo. Então, de novo, tenho aqui uma reta decrescente, portanto, o triângulo, retângulo, nesse caso, é dessa forma, e o ângulo é negativo. Então, velocidade menor que zero, para esse caso também. Então, retas decrescentes, velocidades negativas. E se eu for analisar o gráfico da velocidade por tempo, nesse caso, de movimento, qualquer movimento com velocidade constante, qual é a cara desse gráfico? Então, aqui eu passo a ter velocidade, não mais o tempo, não mais a posição. E o gráfico correspondente, nesse caso, é uma constante. Por que que é uma constante? É porque a velocidade não muda. Então, a gente tinha calculado aqui um número. Ó, é um número constante. Então, esse é um possível gráfico. Outro possível gráfico no movimento de velocidade constante, né? V por T, é o gráfico em que a velocidade é constante, mas negativa. Então, aqui a gente tem V0. E o outro gráfico seria velocidade nula, por exemplo. Também é um caso de velocidade constante. Então, esses dois gráficos, incluindo o caso de velocidade constante, são os três casos possíveis de gráficos velocidade vezes tempo nesse tipo de movimento. E o gráfico da aceleração, a aceleração por tempo nesse tipo de movimento, o movimento com uniforme velocidade ou movimento com velocidade constante, sempre é zero. A aceleração é sempre zero porque a velocidade é constante, tá certo? Esse foi o caso indo em uma dimensão. No caso de 2 e 3 dimensões, o que a gente tem é o vetor posição, então a equação, a função horária do vetor posição é igual o vetor posição inicial mais velocidade vezes o tempo, onde eu estou considerando o intervalo de tempo inicial igual a zero, tá certo? Em componentes, posso escrever isso da seguinte forma: componente no eixo x eu tenho a função horária no eixo x, então x é igual a x0 mais a componente em v da velocidade, e em y eu tenho y0 mais v0 vezes o tempo. E em z, mesma coisa, só que z0 mais velocidade em z vezes o tempo. Tá certo? Então, isso daqui é a situação em componentes do meu caso tridimensional. Tá certo? Então, todas essas equações ainda correspondem em cada direção uma equação desse tipo, y0 mais ax. Então, o que eu vou ter, se eu for analisar, é o gráfico dessa função aqui, né? Dessa função em relação ao tempo, eu teria um gráfico quadridimensional. Por que quadridimensional? Porque eu tenho que levar em conta as três componentes espaciais, mais a componente tempo. Então, isso me geraria um gráfico quadridimensional, se eu fosse representar esse vetor. Mas eu posso escrever os gráficos correspondentes a essas funções em cada componente, de modo que eu vou ter que a minha projeção, né, do meu movimento em x por t, em y por t e em z
por t. Então, esses gráficos correspondem a essas funções aqui. E eles me dão as projeções do movimento na componente x, na componente y, na componente z. Então, eu posso ter tudo que a gente viu no caso unidimensional, posso ter aqui. Então, o movimento dessa forma, com essa função horária. No caso da projeção y, posso ter um outro tipo de movimento. No caso de z, posso ter também um outro tipo de movimento. E assim vai variando, né? Então, nesse caso aqui eu tenho a velocidade, componente da velocidade maior que zero, aqui eu tenho a componente da velocidade y menor que zero, e aqui a componente da velocidade z maior que zero. E assim por diante, eu posso ter um gráfico dessa forma aqui, na componente y, dessa forma aqui, na componente x, na componente y e na componente z, eu posso ter um movimento com velocidade nula. Então, nesse caso aqui, a componente é menor que zero, componente da velocidade, né? E aqui maior que zero, e aqui a componente da velocidade é zero. E assim por diante. Tudo que foi visto por caso unidimensional pode ser pensado aqui, mas levando em conta que agora eu tenho 3 dimensões, então eu tenho 3 configurações de movimentos possíveis, tá? E o gráfico velocidade por tempo, eu tenho que agora analisar a velocidade em cada direção. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, t, né, vy, e aqui eu tenho vz. Então, a velocidade pode ser desse estilo aqui, né, velocidade em y, em x igual a constante, positiva, pode ter uma componente em y negativa, pode ter uma componente em z negativa, ou posso ter tudo positivo. Então, todas as componentes da minha velocidade podem ser positivas, posso ter tudo negativo, posso ter alternando, né, uma positiva e outra negativa, e assim por diante. Eu estou sendo zero, tá certo? E aceleração, por fim, a gente está analisando então os gráficos do movimento com velocidade constante. Então, a aceleração em x, em y, em z, a z, vão ser sempre iguais a zero. Então, a aceleração em x é zero, a aceleração em y é zero e a aceleração em z é zero, certo? Então, é isso que eu tinha para falar e a gente fica por aqui.